Camaradas, desejo saúde a todos. Eu li um livro e como é Lenin que se aprende, decidi compartilhar com vocês aqui o conhecimento que eu tive lendo Investindo em Ações no Longo Prazo, do Jeremy Siegel. Ele é a bíblia de todo investidor no longo prazo, de todo investidor que pensa no buy and hold como a melhor opção, e dentre esses eu me encontro. Ele tem alguns capítulos e alguns gráficos que conseguem convencer qualquer um que não tem outra opção no longo prazo que não seja investir no mercado acionário. Normalmente, como vocês devem se lembrar nas aulas anteriores, a gente vê que risco e retorno vão sempre na mesma direção. Você sempre vê de mãos dadas um investimento com maior risco poder te dar um maior retorno, porque senão ele não faz sentido, né, poupança? Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? O livro tem 5 partes, mas 2 partes são essenciais para todo mundo que pensa em investir um dia. Por quê? Porque você tem que saber por que certo investimento pode ser superior ao outro. Vocês já entenderam um pouco daquela tabela, mas agora a gente vai pensar na prática e no que a gente quer, que é pensando lá na frente. A parte 1 e a parte 2 vão ser as partes que eu mais vou comentar aqui na aula. A parte 1 fala sobre o retorno de ações. São 4 ou 5 capítulos, onde os principais são o primeiro e o quarto. O primeiro capítulo fala sobre o histórico desde 1802, no gráfico mais famoso do Jeremy Siegel, que a gente já viu também nas outras aulas, o histórico desde 1802, que compara o retorno das ações, que disparado na frente de letras, títulos, ouro e dólar. Inclusive, se nós pegarmos o gráfico publicado no livro de 1994 e compararmos com o gráfico agora, da quinta edição de 2014, 20 anos depois, todas aquelas porcentagens, aquelas relações e as curvas estão se mantendo. Isso é uma premonição do Jeremy Siegel? Não, isso é o estudo da história. Outra coisa também que esse capítulo primeiro nos traz é que as crises no curto prazo costumam afastar os investidores desde o princípio. Desde lá 1920, 1928, se eu não me engano, que um cara fez um discurso falando que as ações finalmente atingiram um patamar de eterno alta. Todo mundo foi para a bolsa, aconteceu em 1929, quebrou a bolsa. Então, mesmo que nós estejamos passando por uma crise, ou mesmo que essa crise esteja para acontecer daqui a um ano, a gente nunca sabe, sempre é hora de entrar no mercado. Nossa, começou a cair os preços, começou a cair tudo, o que você vai fazer? Manter as suas ações, você não vai vender, tirar o dinheiro, não. Você vai deixar lá, porque depois de uma crise, depois de uma tempestade, sempre vem a bonança. Existe uma máxima também no mercado de investimentos que fala que a bolsa sobe caindo. Grandes quedas, grandes quedas, grandes quedas, mas continua uma escada rumo ao lucro. O capítulo 2 fala sobre a crise do subprime, que é aquela crise de 2008, mas eu recomendo muito mais que vocês vejam aquele vídeo, A Grande Aposta, do Adam McKay, que é de 2015, porque explica muito melhor o que foi a crise de 2008, a crise do mercado imobiliário americano. O capítulo 3 é um pouquinho menos importante, não vou nem citar aqui, e o capítulo 4 fala de uma coisa também que a gente tem que ter em mente, que é a atual e a futura crise da Previdência. Tanto a previdência pública quanto a previdência privada. O livro mostra aquela inversão da pirâmide etária e como cada vez mais para uma pessoa aposentar tem menos pessoas trabalhando para sustentá-la. Mesmo a previdência privada pode entrar em risco de quebrar, pode entrar em risco de não conseguir pagar, a não ser que você faça aqueles planos individuais assim, mas pensa na possibilidade que a rede toda que você está contratando para cuidar da sua aposentadoria pode quebrar e você pode perder o fio da meada dos seus investimentos. Do nada você vai chegar, a empresa vai te dar o dinheiro e falar assim, o seguinte, a gente está cancelando aqui as nossas linhas de previdência privada. Então, muito obrigado pelo que você já investiu, já rendeu isso aqui, toma e fique bem. Nós temos que cuidar do nosso dinheiro para garantir que a gente vai aposentar. Não coloca isso na mão de ninguém. Ou pelo menos não coloca todo ele na mão de alguém. E outra coisa que o capítulo 4 fala também é a inversão futura das proporções dos mercados. Hoje os Estados Unidos são mais ou menos 48, vamos arredondar, metade do mercado acionário hoje é americano. Só que a previsão é que lá para 2050, quando nós vamos estar aposentando, a China seja dona de mais de 20%, a Índia seja dona de mais de 15% e os Estados Unidos tenham se reduzido ali para mais ou menos 10% disso tudo. Hoje é hora de ir para o mercado americano? Sim. Primeiro porque pode ser que os Estados Unidos não venham a se tornar uma parte tão pequena
se os outros mercados começarem a abrir capital na Bolsa Americana, o que pode acontecer. Então, hoje, o dinheiro está nos Estados Unidos, com certeza. Mas vai chegar um momento que a gente vai ter que se perguntar, se o dinheiro não está aqui, onde ele está? E aí a resposta vai ser China e Índia. Acabando essa parte 1, que fala mais sobre o passado, presente e futuro das ações, a parte 2 fala sobre o veredito da história. E essa parte 2 é onde estão os principais capítulos. Começando pelo tapa na cara, que é o capítulo 5, que fala sobre o retorno comparativo entre ações, renda fixa e inflação. Vocês já viram que mais risco é mais retorno. E se a ação está com mais risco, a ação está com mais retorno. E realmente isso acontece. A ação supera a renda fixa em todas as comparações desde 1802, feitas pelo Jeremy Siegel corrigindo pela inflação. Até mesmo na melhor época, quando a renda fixa estava rendendo mais, as ações confortavelmente superaram. E o pior, quando a renda fixa vai mal, ela perde para a inflação. Então, o seu dinheiro está rendendo X, mas a inflação está comendo X mais um pouco. Então, você está perdendo dinheiro comparativamente ao longo do tempo. Apesar de 10 mil terem virado 11 mil, você não compra mais a mesma coisa com esses 11 mil. Ou seja, capítulo 5 nos ensina que nada supera as ações de retorno. Mas, vamos para o capítulo 6. Fala sobre o risco comparativo entre as ações, as rendas fixas e a inflação. E aí sim é que abre o olho de qualquer pessoa. Fica óbvio nos primeiros gráficos que a variação de resultado do mercado acionário é absurda. Você pode ter de 60% positivo num ano a menos 60%. Só que quando você olha cada vez mais longo, a constância em que as ações superam a inflação supera a constância em que a renda fixa supera a inflação. Então, aquilo que eu disse, a renda fixa e a inflação, quase sempre a renda fixa está ganhando, mas às vezes ela perde para a inflação. Só que essa porcentagem de ganho, que é pequena, comparada às vezes em que não ganha tanto quanto, se a gente pensar nas ações, ela tem uma margem mais confortável e quando ela perde poucas vezes, poucos anos no longo prazo. Em 20 anos, 1, 2, 3, 4 anos no máximo, você vai ver que vai ter um retorno negativo na sua carteira. Só que isso é vendo de longe. Na hora vai ser difícil de você perceber, mas você tem que ver de longe. Nos gráficos aqui, a gente pode pensar o seguinte, o Jeremy Siegel só viu o mercado americano. Então, como que a gente pode saber se essa aberração da curva de ter mais retorno e menos risco acontece em outros lugares? Ele fez, então, uma revisão de como funcionou os rendimentos de 1900 a 2012 em praticamente todos os países, né? E vocês podem ver que ali, todos os países, o comportamento de todos os mercados acionários na maior coluna ali, ações rendendo acima de tudo. Acima dos títulos, que normalmente são o segundo melhor, acima das letras e sempre vencendo a inflação. E olha só, quando você investe um ano em comparação a 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e finalmente quando a gente chega lá no investimento de 30 anos, como que funciona a diferença dos retornos reais? Esses retornos reais já são descontando a inflação. Então, vocês veem que a variação em um ano pode ser 66% positiva ou 38% negativa. Quando você vê 30 anos lá na frente, você vê que a variação de rendimento das ações, a pior valorização desde 1802 até 2012, tendo deixado 30 anos do dinheiro no mercado acionário, foi de 2,6% positivo, enquanto que a melhor foi 10,6% positivo. Se você comparar com as letras ou os títulos, você vai ver que pode até ter sido tão positivo quanto, mas em determinados momentos rendeu negativamente. Ou seja, é essa constância que eu falei ali atrás. A constância do retorno das ações, pensando em mais de 20 anos de investimento, a constância é sempre positiva. Enquanto que investir no que seria o nosso Tesouro Selic, Tesouro IPCA e etc., pode vir a ser negativo em 30 anos. Essa tabela agora mostra praticamente a mesma coisa, só que compara diretamente os rendimentos. Se você for colocar o seu dinheiro por 30 anos e depois ver o saldo após 30 anos, comparar 10 mil dólares contra 10 mil dólares, se você investir desde 1802 até o ano de 1871, comparando ano a ano, um por um, a gente vai ter que as ações ganham da renda fixa em 91% pelo menos. Desde 1871, inclusive, quando as ações começaram a tomar mais corpo, então vamos colocar aí
para retirar o dinheiro em 2012 teria que ter investido em 1982, a gente tem aí 110 anos onde 99% dos investimentos em ações superaram os investimentos em títulos e, logicamente, 100% superou o Tesouro. E agora, um gráfico que mostra diretamente risco de ações, títulos e letras em comparação ao tempo de investimento. Você vai ver que ali no último gráfico, a margem de erro, eu já vou explicar o que é. A quantidade de risco, a quantidade de variabilidade de resultado no investimento em ações é menor do que em títulos e em letras. A confiança no resultado é maior se você investir em ações. Essa margem de erro, que chama passeio aleatório, foi gerada pelo computador. Se você for pensar que nada do que a gente já viveu pode prever o que vai acontecer daqui para frente. Se a gente for pensar que nada do que já teve na história pode prever o futuro, o computador está falando para a gente onde ficaria os riscos de investir em ações, títulos e letras. Então, sim, comparativamente, essa margem de erro ainda coloca a ação com maior risco no longo prazo. Mas a realidade a gente já viu que a história importa e a história está mostrando um padrão onde ações rendem mais com menos risco. E tudo culmina nesse último gráfico que, quando eu vi essa página e entendi o que era, eu fiquei namorando esse gráfico pelo menos uns 5 minutos. Ele mostra literalmente a variação de resultado. É aquele nosso mesmo gráfico de risco e retorno. Quando você coloca um ano, a previsão é risco e retorno. Você está aqui para renda fixa e você está aqui para ações. Só que quanto mais você coloca no longo prazo, mais você está mantendo um alto retorno, né? Comparativamente um alto retorno, só que trazendo cada vez mais o risco para menor do que investindo em renda fixa. E eu acho que essa é a maior lição desse livro. É o jeito que ele prova, através da história e através de tudo o que nós temos aí em mais de 200 anos de dados sobre investimento no longo prazo, que é uma aberração da tabela risco-retorno. Separei aqui um bônus do capítulo 8, que fala sobre as 20 principais empresas. Lá em 1920, quando o mercado americano começou a prestar atenção nas maiores empresas que existiam, quais daquelas 20 melhor renderam ao longo do tempo? E nós temos aqui cigarro, saúde, comida e bebida. Vou falar para vocês o top 10 desde aquela época. Lembrando que novas ações, Apple, Microsoft, Facebook, não entram porque não existiam em 1920. Marlboro, que é a Atria, Abbott, de saúde, de medicamento, Coca-Cola, Colgate, Bristol Myers, que também é da saúde, Pepsi, Merck, também saúde, Heinz e Tootsie Rolls, que são um tipo de doce americano. Dentre todos esses, eu destaco mais ainda a Marlboro, que rendeu desde 1920 uma média absurda de mais de 19%, praticamente 20% ao ano. E hoje em dia eles vão talvez continuar rendendo, porque o que eles mais estão investindo hoje é em soluções para o fumo. O vício que eles trouxeram ao mundo, eles estão tentando achar formas de tirar, através de adesivos de nicotina, fumo que não faz fumaça, tornar uma coisa mais socialmente aceita, enfim. A empresa está tendo que se reinventar porque a quantidade de fumantes caiu muito, só que ela não pode perder mercado, né? O capitalismo sempre exige que a empresa se reinvente para continuar lucrando. Eu posso fazer mais resumos de livros, só que eu acho que esse aqui é o principal, porque o que a gente vai falar nas próximas aulas é o buy and hold, ou seja, a estratégia de compra progressiva, nunca vender e montar o seu capital degrau a degrau ao longo dos anos, investindo no mercado de ações. Então, mais retorno e menos risco, esse é o jeito que nós queremos fazer com que o mercado e o nosso dinheiro trabalhem para a gente. Ou seja, estamos tomando para nós os meios de produção da nossa aposentadoria e através do conhecimento no mercado de ações.